Boa tarde, meus amigos. Para mim é uma grande alegria, mais uma vez, estar aqui na Casa do Caminho, para que nós possamos reflexionar nessa tarde sobre essa proposta, né? No mês em que nós comemoramos a data de publicação de O Livro dos Espíritos, é sempre oportuno, além de nós voltarmos a revisitar os pontos basilares da nossa tão amada doutrina, perceber o nosso grau de vivência daquilo que a gente já estuda. Eu nunca me esqueço de um trecho da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, quando ele vai dizer que vale mais ler pouco e apropriar-se daquilo que se leu, vivendo e aproveitando para incorporar na sabedoria de vida, do que ler muito e praticar nada. Então a mensagem de hoje vai muito na reflexão sobre esse tema. Antes eu gostaria de agradecer o convite merecido da casa, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que Deus nos abençoe. O que é o Espiritismo? Em O Livro dos Espíritos, na introdução, Kardec tem o cuidado de designar uma palavra nova para um conceito novo. Ele vai dizer que o espiritualismo, corrente a partir do qual o espiritismo é uma vertente, opõe-se ao materialismo. Mas por ser espiritualista, não se segue que o sujeito acredite na possibilidade de intercâmbio com os espíritos. Então designou um nome novo. Chamamos de doutrina espírita ou espiritismo, que em generalidade se prende ao espiritualismo, os princípios por relações do mundo material com os espíritos ou seres invisíveis. E os adeptos do espiritismo serão chamados de espíritas ou espiritistas. Esse conceito sobre quem somos os espíritas é esmiuçado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Kardec vai inserir uma mensagem intitulada Os Bons Espíritas, que ele escreve por inspiração dos imortais que o assessoram na codificação. E ele vai dizer, no item 4, que o verdadeiro e sincero espírita é aquele cujos princípios da doutrina fazem-lhe vibrar as fibras do coração. É aquele que se sente tocado todas as vezes que estuda o Evangelho de Jesus, porque a doutrina espírita está calcada na filosofia cristã, e todas as vezes que aprofunda os seus conhecimentos dentro da codificação. Ele diz ainda que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Veja que são parâmetros íntimos, indevassáveis. Eu daqui, olhando para vocês, não consigo designar quem é verdadeiro espírita ou quem não é um sincero espírita. Isso é invisível aos olhos externos e é fundamental que assim o seja. Porque a vivência do espiritismo, assim como a vivência de qualquer convicção religiosa séria, é uma vivência íntima do ser para consigo, do ser perante a sua própria consciência. Então existem algumas práticas relacionadas ao espiritismo, como frequentar a casa espírita, trabalhar no voluntariado, exercer a caridade, consumir conteúdos dignificantes, estudar a própria codificação, que se dão em decorrência dessa aproximação, de nos sentirmos tocados com a mensagem. Mas isso não caracteriza a nossa fidelidade, ou o quanto que a gente deposita o nosso coração nessa proposta. Então observe que essa sinceridade, ela enriquece, preenche e planifica aquele que assim o entrega. Mas essa proposta, convenhamos, não é nada fácil. Reconhecer os maus pendores, reconhecer as más inclinações,
Primeiro, já é um trabalho difícil. A resistência, mecanismo psicológico estudado pela psicanálise e pelas principais escolas psicológicas, é inerente ao ser humano. Todas as vezes que nós estamos diante de um conteúdo desprazeroso à nossa consciência, exemplo, reconhecer-me arrogante, reconhecer-me orgulhosa, melindrosa, natural é que muitas vezes inconscientemente eu utilize mecanismos de defesa para afastar essas ideias da minha consciência, levando para um quartinho escuro pouco visitado, porque é extremamente desagradável ao ego, que deseja sempre manifestar uma melhor imagem, uma imagem apresentável, uma imagem admirável, uma imagem apetecível para os espelhos que estão diante de nós. E hoje nós vivemos numa sociedade de espelhos. Então, o primeiro ponto é esse sincero olhar com respeito às nossas mazelas, que há de se ter uma profunda coragem e perseverança a fim de que a gente não desista nos primeiros passos do nosso processo de autoconhecimento. O segundo ponto é, dando-nos conta da nossa realidade particular, íntima, individual, em que provavelmente nós perceberemos que somos um tanto quanto preconceituosos, intolerantes, julgadores, não indulgentes, aceitar essa condição como uma condição temporária, peculiar ao nosso processo evolutivo, ao nosso desenvolvimento moral, mas que não nos define. E aceitar, suportar esse estágio da nossa humanidade é o primeiro passo para que a gente possa se engajar em processos de desenvolvimento. Então, no momento em que eu lanço luz sobre essas sombras, eu também me capacito de recursos para tornar-me uma pessoa melhor. Mas ainda assim, a tarefa não é fácil, porque depois de devassar as sombras, depois de aceitar esse lado que eu preferia que não existisse, eu preciso envidar esforços de me tornar uma pessoa mais condizente com a filosofia que eu abraço. E a filosofia que nós espíritas abraçamos pode ser resumida em Jesus. Vemos ali o protótipo, o modelo da humanidade que nós estamos em vias de desenvolver e alcançar. A mansuetude, a racionalidade, a argúcia, a empatia, a piedade, a compaixão, a tolerância, o perdão sem limites, ainda sendo depositário de todo o poder para não se submeter a uma situação extremamente deplorável que ameaçava a sua dignidade. Jesus submete-se à crueldade humana para satisfazer a vontade do Pai e para ensinar-nos uma lição inesquecível do amor que não tem barreiras. Chegaremos nesse ponto, mas bem se vê que nós precisamos empreender um trabalho dedicado e perseverante para que a gente vá vivendo partes dessa mensagem que se resume em Jesus de acordo com os limites das nossas possibilidades. O Evangelho é roteiro e tem muito do Evangelho que a gente já consegue praticar. E é justamente isso que Kardec coloca aqui. Não sejamos espíritas de ocasião, espíritas de conveniência. Não precisamos mostrar a quem quer que seja. O tribunal será o da nossa própria consciência, a quem nos apresentaremos da forma como nós somos. A referência é o altar íntimo, todas as noites, antes de dormir, reflexionando sobre os nossos atos do dia e vendo em que pontos nós gostaríamos de melhorar para não repetir mais no dia seguinte. E reconhecendo também aqueles pontos que nós já consideramos que conseguimos avançar para fazer cada vez mais e melhor. Então, observe que
o que define o verdadeiro espírita é o quanto nós estamos nos esforçando para viver o Evangelho. É interessante que em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, quando é colocada a lei de trabalho, os imortais vão dizer que o trabalho é toda ocupação útil e que o limite é o limite das forças. Então os espíritos são muito cautelosos a não definir qualquer referência de trabalho para quem quer que seja, a fim de que nós utilizemos o nosso bom senso, a nossa razão e busquemos nos esforçar para empreender sacrifícios no limite das nossas possibilidades. Então, ser um verdadeiro espírita significa avaliar o quanto ainda nos é custoso perdoar, tolerar, ser paciente, não cogitar o mal e não desistir de tentar, ainda que uma tarefa possa ser difícil. E essa tarefa tanto pode dizer respeito a nós, quanto pode dizer respeito ao relacionamento que nós temos com as outras pessoas. Porque muitas vezes, por exemplo, numa função, numa missão, melhor dizendo, nobilíssima, como da maternidade e da paternidade, nós esperamos colher frutos temporãos, exatamente como Jesus perante a figueira que mais tarde secou. Mas o tempo, a alternância dos climas é, na verdade, propriedade do Criador. Nós estamos sendo convocados para sermos os ceifeiros. Vocês já pensaram sobre essa atribuição de ser ceifeiro? Ceifeiro é aquele que colhe. E Jesus nos apresenta essa missão no capítulo 9 de Mateus, versículos 35 a 38. O texto diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Ele ia ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Jesus ia curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão, porque eles andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Há alguma semelhança, 2000 anos depois, com o que nós estamos vendo na nossa sociedade? As ovelhas parecendo errantes e sem pastor? Quando nós olhamos para a nossa sociedade, a sociedade da qual nós participamos ativamente, que é composta por nós e cujo comportamento individual dita a direção para onde a sociedade vai, é considerada por Debord a sociedade do espetáculo, é considerada por Bauman a sociedade dos laços fluidos, dos amores líquidos, a sociedade sem referência, cuja referência dos valores humanos escasseia, cuja cultura desaba nas nossas cabeças. Crianças que pegam em armas, violência acirrada em telejornais e nas redes sociais, e uma sensação de que talvez estamos perdidos sem rumo, à espera de um Salvador, quando o nosso Salvador, para nós que abraçamos a filosofia cristã, para nós que nos tornamos e nos consideramos espíritas, já veio há mais de 2000 anos. E é o nosso bom pastor, ao ver as ovelhas sem prumo, que dá uma ordem, que tangeia as ovelhas para ir a um lugar, direcionando-nos à posição de ceifeiros. O ceifeiro é aquele que colhe. Cristo semeia a esperança nos corações humanos e cada um de nós pode ser considerado lavrador do próprio mundo íntimo. Essa esperança depositada nos nossos corações, através das mensagens edificantes do Evangelho, precisa ter um terreno limpo, um terreno amanhado, um terreno aerado, para que essas sementes possam multiplicar e frutificar. Isso é tarefa nossa.
É tarefa nossa também sermos bons observadores, porque à medida que as nossas boas ações forem crescendo ao lado das más, o trigo ao lado do joio, cumpre-nos o discernimento e a vitalização daquilo que há de bom em nós, com o objetivo que, ao chegar a época da colheita, nós possamos contribuir com uma boa produção. Então, o papel do ceifeiro é o papel da espera do tempo, da espera da solidariedade das reencarnações, para operar esse trabalho na criatura humana, o esforço de melhorar-se interiormente, para que tudo convirja para a seara. O papel do ceifeiro pressupõe analisar, examinar. O ceifeiro não tem controle sobre aquilo que é produzido. Ele precisa suportar a angústia de ser um lidador. E veja como isso tem toda a relação com a mensagem que o nosso amigo leu no início da nossa tarde de hoje. Quando nós oramos ao Pai, nós entregamos a Ele que a nossa vontade seja a realização do Pai Celestial. Nós oramos que seja feita a vossa vontade. Nós abdicamos, renunciamos aos nossos próprios caprichos. Colocamos o nosso desejo submetido aos direcionamentos do Pai Celestial. E por que nós ficamos tão indignados todas as vezes que Deus não faz as concessões que nós aguardamos? Todas as vezes que nós somos apresentados a lutos que por vezes não nos são desejados, todas as vezes que nós somos marcados pela desilusão, todas as vezes que nós nos esforçamos para alcançar resultados rápidos, e a prova vem com o objetivo de que exercitemos mais paciência. Isso é submeter-se à vontade do Pai. Então, essa função de ceifeiro é a função daquele que recolhe os frutos e consegue reconhecer o valor das obras. A tarefa de ceifeiro é a tarefa do trabalhador da última hora. E por isso tem tudo a ver com nós espíritas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, há uma mensagem do Espírito Constantino que ele vai dizer: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, ainda que não tenha trabalhado todo o período dos outros trabalhadores, tenha chegado apenas no final, porque a sua boa vontade foi oferecida, permaneceu e a dedicou à disposição do Senhor. Ele já era trabalhador, faltava-lhe apenas o trabalho. Mas será que nós temos sido bons ceifeiros? Será que enquanto trabalhadores da última hora, entenda-se, já tendo acesso à primeira revelação pela lei de Moisés, aos ensinamentos de Jesus pela segunda revelação e a terceira revelação ou paráclito, ou paracleto, ou consolador prometido pela doutrina espírita, ter condição de trabalhar e de colher? O que nos é exigido é apenas isso: colher o fruto dos investimentos do Pai Celestial ao longo dos tempos às criaturas humanas. A mensagem do Cristo absolutamente nos é nova. É uma mensagem antiga, conhecida e pouco vivida. Será que temos sido bons ceifeiros, ditando regras de conduta aos outros, apresentando os nossos dedos inquisidores às vidas alheias, ao invés de utilizar isso como um crivo analítico para as nossas próprias imperfeições, exigindo dos outros comportamentos que nós ainda não praticamos, justamente por falhar na aceitação das nossas faltas? À medida que nós somos extremamente severos para conosco no mau sentido, no sentido de nos flagelar, de estabelecermos uma autocrítica muito severa, necessariamente também nós projetaremos o mesmo modo como a gente se trata aqueles com os quais nós nos relacionamos. Por isso, o amor ao próximo como a si mesmo.
Eu preciso primeiro me entender com os meus próprios conflitos, com as minhas questões, com as minhas demandas, para que eu não neurotize as minhas relações. Porque, inevitavelmente, aquilo que eu não consiga dar conta de mim para comigo, eu utilizarei o outro como uma espécie de espelho para que eu possa me enxergar. Agora, imagine o que acontece quando alguém com uma absoluta resistência para reconhecer as próprias falhas, lida com o outro no qual deposita os próprios conflitos sem se enxergar. Dois cegos tentando conviver. Será que temos sido bons ceifeiros ao invalidar convicções contrárias às nossas conveniências, ainda pegando em armas contra os nossos irmãos, só por eles sustentarem uma opinião contrária da nossa? E quando não fazemos isso, nós trocamos a opinião pelo caráter dos outros. Porque se escolhe um político tal, é uma péssima pessoa, tem valores morais controversos e eu decido não mais me relacionar. Ainda que eu conheça essa pessoa desde nascença, ainda que essa pessoa seja um familiar muito querido ao meu coração, nós desfazemos dos vínculos humanos por conta de, por vezes, ele não respirar no mesmo clima psíquico que nós. A diversidade é uma característica inata do ser humano. E quando a gente observa Jesus convivendo com as pessoas, a gente observa a predileção dele por pessoas absolutamente diferentes. Jesus tinha uma capacidade ímpar de lidar com iletrados e doutores da lei com a mesma facilidade e naturalidade. Preferia os excluídos, aqueles que eram invisíveis sociais, que tinham seu discurso invalidado. Dignificou as mulheres anônimas que passam pelo Evangelho. A mulher hemorroíça, qual o nome dela? A mulher samaritana, como ela se chama? De onde ela vem? De quem ela é filha? O que ela faz? Todos esses seres humanos, ele percebia o potencial transformador que havia, independente de posições sociais, gêneros, orientações sexuais e costumes. Jesus não fazia distinção pelas opiniões que cada um carregava. O que ele via era aquilo que habitava no íntimo do coração humano. Bem se vê que a nossa argúcia psicológica é um pouco diferente da de Jesus. Seria bom, quer dizer, eu nem sei se seria, se a gente pudesse ter este olhar raio-x para o coração humano dos outros, porque eu não sei o que nós faríamos com isso. Alguns talvez se apropriariam disso para fins menos nobres. Mas, independente de não termos a argúcia psicológica do Cristo, ele nos ensina que através desse movimento de colocar-se no lugar do outro, de fazer ao outro o que nós quereríamos que o outro nos fizesse, a ferramenta eficaz para cuidar da saúde dos nossos relacionamentos. Será que nós somos bons ceifeiros, buscando apenas os nossos próprios interesses? De fato, não nos parece. Então é por isso que hoje a gente vai recorrer a uma mensagem íncita em O Livro dos Médiuns. Acho que já deve ser a segunda ou terceira palestra que eu trago mensagens de O Livro dos Médiuns, justamente para desmistificar essa ideia que o Livro dos Médiuns é para médiuns ostensivos. O Livro dos Médiuns faz parte da codificação kardeciana, faz parte da doutrina espírita, merece ser estudado detidamente por todos nós. Afinal, como Kardec mesmo vai explicitar, todos nós, em maior ou menor grau, somos médiuns, já que sentimos de algum modo a presença dos espíritos. Mas no capítulo 31, que é um capítulo intitulado Dissertações Espíritas, nós temos bons conselhos. Isso é interessante porque numa época com tantos coaches, com tantos mitos, com tantos... como é que o pessoal chama, meu Deus? Mentores. Tem mentor para obter sucesso na vida financeira, obter sucesso na vida amorosa, obter sucesso na vida familiar, obter sucesso para poder obter a licença de trânsito, tem para tudo, para ser feliz, enfim. Numa época como essa, a gente tem, nesse capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, bons conselhos.
Conselhos, por exemplo, da autoria de Santo Agostinho. São comunicações espontâneas, instruções sérias sobre o futuro do Espiritismo. Então, no item 1, Santo Agostinho vai dizer assim: tende confiança na bondade de Deus, sede bastante esclarecidos para compreender que Deus nos prepara a todos um novo destino. E aí a gente já para reflexionar. Eu achei que a terra era uma folha seca sossobrando ao sabor do vento, que Deus tinha esquecido da gente e que a gente estava sendo levado, sabe-se lá para onde, sem direcionamento. Então, Santo Agostinho já vem ao nosso amparo, ao nosso consolo, confortar-nos. Fica tranquilo. Parece que está perdido, mas não está. Essas transformações, essas destruições, esses flagelos fazem parte do processo de transformação do globo, porque faz parte do processo de transformação moral dos seres humanos que habitam o globo. Nós estamos num processo de transição planetária. Então, essas questões, ódios, guerras, dissensões, problemáticas, são esperados. Mas persevera com bom ânimo, tende fé e não perca a esperança. E aí ele continua: não vos será possível, é verdade, desfrutar de todas essas alterações nesta existência, mas não sereis felizes se mesmo não revivendo nesse globo, pudesseis apreciar do alto a obra que começastes e que se desenvolverá sob os nossos olhos. Olha que interessante. Se vocês procurarem no YouTube, tem assim de vídeos colocando datas para o fim da transição planetária e para a transformação da Terra num planeta de regeneração. Muito cuidado. Espíritos sérios não fixam datas, justamente pela impraticabilidade de fazê-lo. É uma transformação complexa e da qual o nosso livre-arbítrio participa. Isso está evidenciado nessa mensagem de Santo Agostinho. Ele está nos convocando, como o Cristo nos convocou, para nós sermos construtores da Era Nova. Nós estamos sendo chamados para que a mensagem espírita conhecida possa ser vivida e praticada nesse cenário atual. Cenário pós-pandêmico, cenário de guerras internacionais, cenário de polarização política, cenário de tensões sociais, de tensões econômicas e de muito medo. O Brasil já é o país com uma quantidade imensa de ansiosos e depressivos. E a emoção básica é o medo. O sentimento contínuo de ameaça, de um perigo que pode vir a se concretizar ou não. E na dúvida eu sofro desde já e permaneço nesse estado de hipervigilância com repercussões dolorosas, físicas e emocionais. Então, veja que interessante, essa mensagem do século XIX, atualizada para os nossos dias atuais, diz o seguinte: o trabalho a que estamos sendo convocados precisa ser feito agora, mas talvez os frutos não venham de imediato. Aí a gente lê isso e diz assim, não sei se eu estou querendo não, viu? Porque esse negócio de renúncia exige pesados sacrifícios. Imagine compreender antes de ser compreendido. Amar mais que ser amado, pois é dando que se recebe. Esse negócio de São Francisco, não sei, dar a outra face quando ofendido, não desistir de acreditar na transformação humana, não desanimar frente às frustrações. Bem, difícil é, mas pense comigo, como temos feito, não tem dado certo. Então, não seria inteligente, a fim de que possamos buscar uma solução para nós que temos vivido angustiados, temerosos, armados, alguns literalmente armados, para que a gente possa tentar algo novo,
tentar algo diferente, tentar algo pouco praticado, uma mensagem que ainda não foi vivida. No livro Renúncia, um romance pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a gente tem a história de Alcione, um espírito superior, mas ainda não infalível, que não precisaria mais reencarnar na Terra, planeta de provas e expiações, mas decide vir para ajudar os seus irmãos de retaguarda, os seus familiares que ainda estavam reencarnados aqui no planeta. Então ela vem sob missão. Na obra, no capítulo 6 da segunda parte, ela vai dizer: o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho de ascensão, cujo fim não poderemos atingir de forma legítima sem conhecimento e explicação em todos os detalhes. Olha o que ela está dizendo. O Evangelho é uma mensagem que a gente vai estudar para sempre. O Evangelho, o seu estudo, vai acompanhar o nosso processo de humanização. Eu não sei vocês, mas nós ainda, se vocês sabiam, mas nós ainda não somos seres humanos integrais. O que significa dizer que nós ainda estamos ensaiando a nossa humanidade. Joana de Ângeles Espírito diz que Jesus representa a humanidade integral. Então, todas essas imperfeições e desvios que nós vemos observar em muitos de nós, seres humanos, diz respeito pelo fato de ainda não estarmos à plena potência. Então, o Evangelho é esse roteiro para que a gente possa desenvolver todas as nossas possibilidades e virtudes, que não se restringe a essa reencarnação, que provavelmente será uma coleção de tentativas para as próximas. E ela diz ainda: não basta para isso uma simples leitura vagamente raciocinada do Evangelho. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Vocês já passaram pela experiência de assistir uma aula de matemática sem fazer os exercícios práticos? A gente não fixa quase nada. Matemática, a gente assiste a aula, conhece a teoria. Hoje, com a época dos vídeos, né? Assiste os vídeos, mas depois a gente precisa fazer conta. Senão, na hora da prova, dá branco. E mesmo fazendo isso, a chance de dar branco ainda é grande para aqueles que não têm muita aptidão. Para a mensagem do Evangelho é a mesma coisa. Não adianta só ter os versículos de cor, se a gente não conhece, se a gente não consegue colocar em prática na nossa vida. Não basta estar informados. Nós estamos sendo então convocados para essa construção do reino divino, convocados a levar honestidade onde há cinismo, ainda que isso nos doa. Quantas vezes nós nos questionamos se deveríamos mesmo continuar a ser sinceros e nos abrir a perdoar alguém que já nos feriu, pela possibilidade daquele ser voltar a nos trair. Penso particularmente que o perdão é isso, é preservar a esperança na possibilidade de renovação humana, dando ao outro o direito de conduzir a vida do jeito que ele quiser. É lógico que as ações do outro, principalmente nas relações mais íntimas, de algum modo nos afetam. No meu exercício profissional eu ouço com muita frequência: Patrícia, me ensina uma forma de eu desenvolver uma espécie de blindagem para que eu não me sensibilize com as falas dos meus pais, dos meus filhos, do meu cônjuge, das pessoas do meu trabalho. Eu bem gostaria que isso existisse, mas na prática isso não funciona. Nós recebemos os estilhaços, a depender da profundidade das relações que entretecemos, nesse contato com o outro. E é justamente essa sensibilidade que denota o nosso potencial de nos tornarmos mais humanos, mais fraternos, mais solidários e menos indiferentes com a dor do outro. A grande questão é que a gente possa trabalhar essas demandas como a responsabilidade do outro, de tomar uma ação que muitas vezes o prejudica em primeiro lugar.
É como Chico costumava dizer: ser magoado é muito triste, mas eu ficaria mais triste ainda se fosse eu a magoar. Então nós estamos sendo convocados a cultivar valores éticos onde há carência de valores morais, a prezar pelo respeito onde predomina a violência, a dignificar o ser humano onde há desprezo e escárnio, a agir com paciência onde outros desesperam, a pensar de uma forma mais colaborativa e menos competitiva. A tarefa não é fácil, mas nós estamos aqui sob missão. É interessante essa palavra, submissão, sob missão. Nós estamos encarregados, como cooperadores com o Pai, dessa missão de colocar em prática e de viver aquilo que a gente já sabe. Continuando nesse texto de Santo Agostinho, ele vai dizer: para esse trabalho difícil, deveis vos revestir de uma fé sólida, sem vacilações, para enfrentar os obstáculos que parecem levantar-se contra o edifício cujos fundamentos lançastes. Essas bases do edifício são firmes. O Cristo colocou a primeira pedra. Sois arquitetos do Mestre. Essa expressão, pedra angular, as construções antigamente em Jerusalém eram por pedras. E a pedra angular era a pedra fundamental. Era a primeira pedra colocada na esquina da edificação que sustentava o edifício inteiro. Há um trecho de Salmos, capítulo 118, versículo 22, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram foi abençoada pelo Criador. Então, Jesus foi essa pedra enviada por Deus como para estruturar a edificação dos valores humanos. A pedra que alinha toda a obra, aquilo que simbolicamente resume o teor essencial dos ensinamentos de Deus. No livro de Atos, tem um momento em que Pedro e João são presos por ação da perseguição de Paulo de Tarso. E quando eles se apresentam diante do Sinédrio, eles vão dizer: Jesus Cristo, aquele a quem vós crucificastes e que Deus ressuscitou de entre os mortos, é essa pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Aí a gente pensa: Jesus tem sido a pedra angular da minha vida? Ou seja, em todos os meus atos, pense nessa edificação como a estrutura do nosso comportamento. E cada tijolo seria a consecução de um ato. O conjunto dos nossos atos é a manifestação de como a gente se posiciona na vida, em diferentes instâncias, dentro da casa espírita, dentro da família, no trabalho, no trânsito, quando vamos na padaria e temos outras interações sociais, nos relacionamentos amorosos. Qual é a pedra angular? Qual a tônica que define as minhas ações e o meu comportamento? Como eu sou reconhecida e como eu me vejo? Me vejo como alguém sempre fechada, rígida, pouco maleável. Me vejo como alguém condescendente, que consegue conciliar interesses opostos. Me vejo como alguém intolerante e julgadora, ou como alguém que, não obstante as próprias dificuldades, esforça-se para perceber os esforços também dos outros para se tornarem melhores, para que possam evoluir. Porque se nós estamos construindo o nosso comportamento, utilizando por pedra angular Jesus, significa que nós já nos tornamos verdadeiros espíritas. Então isso significa o verdadeiro espírita, voltando à definição de Kardec, aquele que tem consciência sobre os seus maus pendores e se esforça para que possa dominar suas más inclinações, elegeu como pedra angular a filosofia do Cristo. Talvez não em todos os atos. Existem os deslizes, os esquecimentos, as dificuldades que a gente ainda precisa empreender. Mas a questão é de esforço.
o quanto que eu me dedico para, no máximo das minhas possibilidades, nunca esquecer que a pedra angular que sustenta o edifício inteiro é essa filosofia que eu abracei. E finalizando o texto, Santo Agostinho vai dizer: ide, trabalhai, construí, e Deus complementará a vossa obra. Mas lembrai-vos, o Cristo não considera seus discípulos o que só tem as caridades nos lábios. Não basta crer, é necessário, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Talvez ela seja fértil para a nossa imagem, a imagem de bom moço, a imagem da menina de vestido verde que fala sobre a caridade e traz reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Tão fofa, paciente, parece tão meiguinha, vai conviver para ver a peça, né? Eu sempre falo isso e o pessoal dá risada, mas é para chorar, gente, porque é verdade. Então, o que Santo Agostinho vai dizer, por que essa fé presente apenas nos lábios é estéril? Porque ela não é fértil para nos plenificar. Observe, a prática da caridade não é um embelezamento pelo verniz da virtude, que as pessoas passam, como ela é caridosa, acorda às 5 horas da manhã para entregar a sopa. É um sentimento de alegria legítimo, em que a gente se sente cumprindo o nosso papel, em que a gente se felicita, contagiado pela felicidade do outro, que por vezes se sentia esquecido e através de nós, instrumento da bondade divina, foi lembrado. Isso é fértil. É fértil porque dá bons frutos, porque aquela prática de caridade vai ser copiada em outras circunstâncias, porque o nosso olhar perante a vida se amplifica, porque a gente deixa mais de reclamar e consegue ver com mais indulgência, com mais gratidão, aquilo de bom que nos acontece. E para finalizar, eu vou recitar, não vou cantar, porque eu não quero deixar ninguém triste, uma música de Geraldo Azevedo, muito legal, que se chama Um Princípio do Prazer. Ele diz assim: juntos vamos esquecer tudo que doeu em nós. Nada vale tanto para rever tempo que ficamos sós. Faz a tua luz brilhar para iluminar a nossa paz. Juntos vamos acordar o amor, carícias, canções, deixar entrar o sol da manhã, a cor do som. Eu com você sou muito mais o princípio do prazer, sonho que o tempo não desfaz. O meu coração me diz, fundamental é ser feliz. É interessante, sabe o quê? O princípio do prazer é uma teoria psicanalítica que diz que o funcionamento psíquico é regido pelo princípio do prazer, o que significa dizer que nós inconscientemente buscamos aliviar tensões e afastar aquilo que é desprazeroso à nossa consciência. Pensamentos, lembranças, emoções, enfim. Então, a leitura que a gente pode fazer dentro desse contexto da palestra de hoje, dessa música, é que, em sendo fundamental ser feliz, qual a tônica da felicidade que nós temos escolhido para a nossa vida? Porque essa tônica rege a nossa vida, nos atrai para escolhas, decisões, situações nas quais, por vezes, nós nos sentimos escravizados ou libertos, a depender daquilo que nós escolhemos. Que busquemos, então, a nossa felicidade real. Não uma felicidade efêmera e passageira, mas uma felicidade que efetivamente nos complete, nos sustente nesse edifício inteiro de sonhos e planos para que possamos nos tornar cada vez melhores. Que Deus nos ilumine a todos e muita paz, meus amigos.